Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender um pouquinho aí sobre a propriedade Display Grid do CSS. Então, na última aula a gente viu como que funcionava lá o Display Flex, né, que basicamente a gente consegue flexionar os nossos elementos. Agora a gente vai fazer isso só que de uma maneira diferente, tá? Usando aí a propriedade Grid do CSS. E para ganhar tempo, galera, eu criei basicamente a estrutura, né, que a gente tinha feito na aula anterior, mas apenas para explicar, a gente tem aqui uma div py, né, que quando eu clico aqui eu vejo o fechamento dela aqui, e dentro dela eu tenho 8 divs filhas, né? Cada uma com um nome de classe diferente, então da filha 1 até a filha 8. E eu tenho aqui também, pessoal, o meu span com um texto, né? Olá devs, de 1 até 8, tranquilo? E para a gente poder visualizar aqui o formato, né, do quadradinho vermelho, basicamente eu falei para minha div, né, que está dentro da div py, que eu quero que ela tenha aí um background color vermelho, uma largura chumbada de 150 pixels, uma altura chumbada de 150 pixels e um espaçamento externo, né, ou seja, uma margem de 10 pixels. Além disso, também eu falei que eu quero que o texto do meu span fique em branco, beleza? Uma vez que a gente entendeu isso, pessoal, já vamos partir para a prática e ver como que funciona o grid. Só que antes de mais nada, pessoal, eu vou centralizar o meu conteúdo e vou falar que ele vai ocupar no máximo 1000 pixels aí de largura, tá? Então eu vou chamar aqui a minha div py e vou falar o seguinte, olha, você vai ter no máximo de largura aí 1000 pixels e eu também quero centralizar o meu conteúdo, então eu já vou colocar aqui um margem 0 alto, tá? Beleza, então quando eu salvar, ó, eu vou até expandir aqui, ó, a gente vê que ele centralizou, né? Então aqui, ou seja, a minha div py, ela tem 1000 pixels aí de largura. Se eu tirar aqui, ó, o que vai acontecer, ó, ele vai pegar o 100% e através do margem 0 alto também eu centralizei o meu conteúdo, beleza? A gente já aprendeu isso nas outras aulas, mas é bom a gente rever aqui. E para aplicar o Display Grid, pessoal, é muito simples, tá? Então eu vou colocar aqui Display e vou colocar Grid. Beleza, ele entende que agora o display ele não é mais block, seria aí o display grid, mas ele precisa saber quantas colunas que eu vou trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora grid, template columns, e aqui, pessoal, eu posso passar, por exemplo, eu posso passar pixels, eu posso passar porcentagem ou eu posso passar frações, tá? Então, passando com pixels, eu posso falar o seguinte, olha, a minha primeira coluna ela vai ter 200 pixels, dou um espaço, a minha segunda coluna vai ter 300 pixels, dou um espaço, e a minha terceira coluna vai ter, sei lá, 400 pixels. Ó, fazendo isso, galera, a gente já vê que ele já está conseguindo separar por colunas, né? E eu não sei se vocês conseguem ver, mas quando eu encosto aqui, ó, ele tem até uma linha traçadinha indicando realmente, né, o espaçamento da minha coluna. Então isso é muito bacana, tá? Particularmente, pessoal, eu gosto mais de trabalhar com a fração, porque é o seguinte, valor chumbado a gente já viu que dá problema com responsividade, mas quando a gente trabalha aí com frações, praticamente o próprio grid faz esse controle, né, da largura. Então como que a gente faria isso? É bem simples. Se nesse exemplo eu quisesse aqui ter 4 colunas, eu colocaria o seguinte, ó, um FR, que significa uma fração, um FR, um FR e colocaria aí mais um FR. Então olha que legal, agora ele praticamente, pessoal, ele está pegando, né, a largura aí total de cada uma dessas minhas colunas, né? Então, ou seja, ele criou 4 colunas, certo? E a gente só não consegue ver aqui agora ele pegando o total. Por quê, pessoal? Porque ele tem um pequeno problema. Lá na minha div filha, eu chumbei aqui o valor com o idef, né? E a gente já viu que isso é um problema. Mas se eu colocar aqui que a minha div filha vai ter aí um mínimo, né? Ou seja, um mínimo de 150 pixels, olha o que vai acontecer. Agora sim, ele vai ocupar aí toda a minha coluna, né? Então, ou seja, quando a gente colocou aqui grid template columns, um FR, que significa a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna, ele praticamente, pessoal, identifica que, ou seja, ele pega aí a minha div py, né? Ele sabe que a minha div py aí tem 1000 pixels de largura. Então ele faz o seguinte, ele fala, ah, beleza, então cada div dessa vai ter aí praticamente 230, né? Que é o que ele está aparecendo aqui, tá? E ele só deu 230, pessoal, porque ele está considerando também os espaçamentos do margem, tá? Então de início, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai tirar esse margem, tá? Então eu vou tirar e aí vocês veem, ó, que ele já ficou 250 para cada. E é uma conta bem simples, né? Se a gente tem 1000 pixels de largura
certo? E eu estou dividindo aí para 4 colunas, cada coluna vai ter 250 pixels de largura, beleza? Então o que a gente vai fazer? De início eu já vou pegar esse código aqui que a gente fez, né, que seria aí o display grid, vou colar aqui na minha div py, certo? Foi com uma chave a mais. E também a gente fez a alteração na div filha para ele não ter valor chumbado, né? Em vez de ser width, agora vai ser aí um min width, ou seja, um mínimo de largura. Feito isso, galera, vou salvar, tenho o mesmo resultado, tá? E agora, pessoal, a gente aprendeu aí que praticamente, né, o grid template, ele cria, né, o grid template columns, ele cria as minhas colunas. Só que tem uma outra maneira da gente escrever isso aqui, pessoal, porque assim, a gente ficar colocando um FR, um FR, um FR não é bacana, tá? Tem uma opção aqui que a gente poderia colocar repeat, tá? Ou seja, eu quero repetir, então aqui eu vou colocar o número de colunas que eu quero, que no caso é 4, dou um vírgula e coloco um FR, ou seja, eu tenho o mesmo resultado, porém, né, com uma abreviação aí bem menor, tá? Então eu vou colocar aqui repeat, salvei, tenho o mesmo resultado. E uma outra coisa interessante do grid, galera, é que eu não preciso mais, uma vez que eu tenho um controle do meu grid, eu não preciso mais especificar o meu margem pela minha div filha, né? Eu posso tirar o meu margem aqui, ó, que é o que eu vou fazer. Agora tudo ficou grudado, né? Todos os elementos. E eu posso falar agora para o meu grid, pessoal, que ele vai ter aí basicamente um espaçamento, tá? E para isso, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, ó. Se eu colocar aqui grid row, né, gap, ou seja, o espaçamento da linha, eu vou colocar aqui 10 pixels para vocês verem, ó que legal. Ele vai dar um espaçamento da linha, né? Então, ou seja, como ele tem duas linhas aqui, ele espaçou a linha. Se eu colocar aqui, por exemplo, um grid row column, que é esse cara aqui, vou passar aqui 10 pixels. Opa! Na verdade, pessoal, é grid column gap, tá? Ou seja, é o grid relacionado à coluna, tá? Então, se eu passar, olha que bacana, ó. Ele deu aqui tanto o espaçamento da minha linha, né? Que eu vou tirar aqui o column, ó. Beleza? E quanto o espaçamento aqui também da coluna, né? Então, por exemplo, o grid row gap é o espaçamento da linha, tá? É esse cara aqui, ó. Eu tirei, ele colou. O grid column gap, pessoal, é o espaçamento da coluna. Eu tirei e ele colou. Ou eu simplesmente poderia fazer dessa forma abreviada aqui, ó. Eu poderia colocar apenas grid gap, que ele pega os dois, né? Então eu vou colocar grid gap 10px. E agora, olha que bacana, a gente tem tanto para a linha quanto para a coluna. Então vou pegar esse valor e vou colocar aqui no meu grid, tá? Deixa eu dar uma indentada para o código ficar bonitinho. Fechou. Então, pessoal, a gente tem aí de uma maneira muito mais enxugada o controle, né, das colunas e também o controle aí sobre os espaçamentos. E assim como a gente tem aqui os nossos elementos, pessoal, das colunas, né, a gente também tem as nossas linhas, que seria aí basicamente, né, o Grid Template Rows, tá? Então aqui para o Rows eu poderia passar, por exemplo, que a altura de cada linha aqui vai ser de 200 pixels, né? Então se vocês conseguirem observar aí, tem até um traçadinho indicando a altura da minha linha. Beleza? E aí eu vou colocar até um exemplo aqui bem provocativo, pessoal, só para vocês verem. Eu vou no meu HTML e dentro da minha div filha 1, eu vou colocar aqui um texto para quebrar o nosso elemento, né? Então eu vou colocar aqui Loren, vou dar um tab, Loren, vou dar um tab, para colocar um texto alternativo, né? E olha o que vai acontecer, galera. Eu vou até maximizar um pouquinho aqui, ó. Vocês percebem que o nosso texto estourou, tá? E isso acontece, pessoal, pelo motivo muito simples, né? A gente sabe que lá no nossa div, ela tem uma altura chumbada aí de 150 pixels. E isso não é legal. Então, o que eu poderia fazer para tratar isso daqui? Simples. Aqui a gente poderia colocar uma opção chamada Grid Auto Rows, ou seja, ele vai fazer praticamente aí, né, o cálculo da altura aí das minhas linhas. E eu vou colocar a seguinte propriedade, min-max. Ou seja, eu vou ter aí um valor mínimo e máximo, né? Então, para o valor mínimo, eu vou colocar aqui que ele vai ter, por exemplo, 150 pixels. Vou colocar um valor agora, uma vírgula, né? E eu vou colocar aqui para ser alto, né? Então, ou seja, o primeiro valor mínimo vai ser 150 pixels, né? E o segundo, o max, né, vai ser alto. Ou seja, porque independente do tamanho do meu texto, ele pode estourar até onde ele quiser. Tranquilo? Feito isso, galera, uma vez que eu dei aqui o min-max,
vou lá no meu CSS e vou retirar agora essa propriedade chumbada, tá? Vou salvar, deixa eu antes copiar esse cara aqui porque ele vai perder, né? Vou salvar aqui o meu CSS, tá? Ó, vou colocar de novo aqui o meu min-max e olha que bacana, ó. Agora a gente tem basicamente aí a altura da linha com um mínimo de 150 pixels, mas se precisar estourar, ele vai estourar, tá? Basicamente, se eu aumentasse esse valor aqui, ó, colocasse, por exemplo, ele vai ter que ter no mínimo aí 250, ele também iria preencher. Se eu colocasse, ele vai ter que ter no mínimo 450 pixels, todas iriam começar com 450, mas se por algum motivo precisasse quebrar, também iria acontecer essa quebra. Então é muito bacana quando a gente trabalha aí com o Grid Auto Rows, beleza? E pensando um pouquinho mais em layout, galera, a gente consegue fazer muitas coisas com grid, tá? E para exemplificar isso daí, eu vou apagar esse texto que a gente colocou lá, né? Então eu vou tirar esse cara daqui. E eu também vou duplicar, vou colocar mais 4 divs aqui, né? Então eu só vou copiar e colar. Salvei, então aqui a gente tem, né, praticamente aí as nossas divs, e a gente sabe, né, que essa altura está sendo definida agora pelo Grid Auto Rows, né, porque eu coloquei um mínimo aqui de 150 e passei o segundo valor aqui como automático, porque se eu tirar esse cara, elas vão ficar todas espremidas. Então beleza, pessoal. Agora vamos supor que eu quisesse, pessoal, que essa primeira div ocupasse também a segunda linha, tá? Como que eu poderia fazer isso? É bem simples. Apenas para a minha div filha 1, eu vou fazer aqui direto no browser, tá? E depois a gente coloca lá no nosso CSS. Eu vou colocar o seguinte. Eu vou passar aqui grid row start, ou seja, eu quero startar ele de quem? Da primeira linha. E agora eu vou falar que eu quero que ela termine, pessoal, na terceira linha, tá? Então eu vou colocar aqui um grid row end. E vou colocar o 3. Olha que bacana. Então agora a gente já criou, pessoal, a gente já está começando a pensar aí em layout, tá? Se eu colocasse, por exemplo, aqui o valor 4, olha que interessante, ó. Tá? Mesma coisa, pessoal, eu poderia fazer com uma coluna, tá? Só que, voltando um pouquinho aqui, pessoal, ainda continuando no grid row, existe essa maneira de fazer isso e também existe essa maneira aqui, pessoal. Eu poderia colocar, por exemplo, a opção aqui apenas grid row, passar aqui span, né? E aí eu vou falar para ele, pessoal, o seguinte: se eu colocar aqui, por exemplo, span 3, ele tem o mesmo resultado, né? Porque ele entende aí que é basicamente da linha que ele começou, então ele conta 3 posições e ele praticamente ocupa todos esses valores, tá? Então é muito bacana aí quando a gente trabalha também com essa parte de posicionamento, ou seja, basicamente o span, pessoal, ele vai ocupar no caso aqui, 3 colunas a partir de onde começou, né? Na verdade, seriam 3 linhas, né? Então, a primeira, a segunda e a terceira linha. Tranquilo? E fazendo aí o mesmo para a coluna, galera, é muito simples também, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu grid column start. Vou startar, ou seja, da primeira coluna. E vou dar também o meu grid column end. Vou colocar aqui 3, tá? Então ele basicamente contou, né? A primeira coluna, a segunda coluna, então a terceira ele parou, tá? Se por algum motivo eu colocasse aqui grid column end 4, ele basicamente ele só ocuparia aí a próxima coluna, ou seja, na próxima aqui ele já para, tá? Se eu colocasse aqui 5, ele ocuparia aí praticamente aí todas as colunas, né? Então aqui a gente poderia fazer um header, a gente poderia aí trabalhar muito bem essa questão dos layouts. Então aqui eu teria um header, aqui eu teria, por exemplo, uma tag lá, uma art, uma side, né? Enfim, a gente pode aí dar asas à imaginação quando a gente trabalha aí com o grid. E do mesmo jeito que eu abreviei aqui, né, colocando apenas grid row span 3, eu poderia fazer a mesma coisa aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, grid column, colocar aqui span, tá? E se eu passar aqui, por exemplo, 3, olha que interessante, eu vou desmarcar aqui, ó, a gente tem basicamente da onde ele começou, né? Então ele começou na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, tá? E aqui eu vou colocar o meu span 4. Então agora, galera, basicamente aí eu já tenho todo o meu preenchimento. Então são duas maneiras diferentes da gente fazer isso. Tranquilo, galera? Então a gente aprendeu aí como fazer a parte aí dos layouts com o grid row, né? E o grid column.
Na próxima aula, pessoal, eu vou falar muito mais disso e vai ter uma maneira muito mais fácil da gente fazer esse tipo aí de layout, né, utilizando o grid, tá? Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, na verdade já está. E aí também, galera, eu vou compartilhar com vocês uma documentação do próprio Mozilla, né, falando aí tudo sobre o grid, tá? Porque existem muitas coisas, eu estou reunindo aí as principais coisas que a gente vai trabalhar no dia a dia, tranquilo? Grande abraço, a gente se vê aí nos próximos vídeos.